Boa tarde, a paz do Senhor, que você fala aqui é missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 13 de dezembro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esse dia, pela oportunidade de levantar, de respirar, de andar, de caminhar. Eu te agradeço pela vida do meu esposo, dos meus filhos, Senhor. Eu te agradeço pelo chamado, pelo ministério, Pai. Eu peço perdão pela senhora Sara, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas, tá? Estamos começando hoje o livro de 2 Crônicas. É um livro que vai falar da construção do templo, tá? Vai falar muito de Salomão, porque a primeira Crônicas falava de Davi, sobre o reinado, sobre o desejo dele de construir o templo, que Deus disse que ele não poderia construir, porque ele era homem de guerra, mas que ele ia ter um filho que ia construir, que chamaria Salomão. Então aqui vai ter a construção do tabernáculo, né? Do templo, né, a qual Deus deu para Davi ali o projeto de como seria a construção, né? E assim a gente vai ver. E essa construção ela vai ser construída com muitos despojos de guerra que Davi, né, ele teve, né, muito material da construção desse templo foi dos despojos das guerras que Davi participou, tá? E também porque o povo contribuiu voluntariamente, né? A generosidade do povo na construção do templo é algo tremendo. Quando a gente vê o finalzinho aqui do último capítulo de 1 Crônicas que a gente viu ontem, né? 29, vai falar que Davi, ele deu parte do seu tesouro, né? E o povo também ali, os líderes da tribo também deram parte do tesouro para a construção do templo. Então, era coisa assim tremenda, igreja. O mover, lá manda sulegar de Deus aqui, né? O mover do coração para a obra, né? E a gente vai estar aprendendo muito, eu creio que vai ser tremendo como tem sido os demais livros, amém? Eu glorifico muito a Deus pela oportunidade de poder estar estudando a palavra dele de novo, né? Eu fico muito feliz. É um imenso para mim, assim, é tremendo, né? Mas vamos lá. Então vamos aqui, 1 Crônicas, 2 Crônicas 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária Ana Dirobane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Lamanda Shuri, decanta, lá ia sair. Jesus, esse canal é teu, Senhor, é para tua glória, Jesus, é para tua honra, é para ministrar a tua palavra. Lamanda Shuri, decanta, é para glorificar o nome de Deus, é para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na vida dos demais, Senhor, que quando essa palavra chegar, o Espírito Santo de Deus possa tocar, possa abrir corações, possa libertar e salvar. Lamanda Shuri, decanta, porque o objetivo da palavra é libertação, é salvação e transformação através do sangue do nome de Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Amém, Jesus, amém? Glória a Deus. Então a gente vai estar lendo hoje sobre a sabedoria. Salomão pede sabedoria, amém? Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Olha só. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1.000, de 100 juízes, todos os líderes de Israel e os chefes da família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então a gente vê na igreja que é Deus, né? Quem é que vai fazer, né? Com quem? A gente tem que aprender, ó. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o Deus, estava com ele e o tornou muitíssimo poderoso. Quem torna um homem poderoso é Deus, tá? Se Deus estabelecer, que Deus chama por um chamado, né? Tenha certeza que ele vai estabelecer isso com você. Então, Deus é tremendo, né? Então, Deus, assim, até os rivais, os inimigos dele no reinado de Salomão tem paz, tá? E diz assim, no 3, depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então, ficava ali, né, a tenda do encontro, onde tinha a presença, tinha a glória de Deus, né? Sobre a tenda, lá manda chore e decanta, né? Que é algo maravilhoso. Então, igreja, a gente vê que as coisas do Senhor aqui, né, é tremenda. É uma coxa de retalho, como eu costumo dizer, né? No 4, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jeriá para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém, tá? Então, Davi, quando trouxe lá da casa de Obed-edom, né, a gente sabe ali que acontece, que
né? Primeira vez a tentativa foi frustrada, porque ele botou a arca num carroção de boi, e a arca representava a presença do Senhor, onde tinha, né? E tem, eu creio que ainda tem, né? A tábua dos 10 mandamentos, o maná que desceu do céu e a vara de Arão que floresceu. Tudo que o povo de Israel viveu no deserto havia dentro da arca, que simbolizava a presença do Senhor para o povo de Israel, amém? O altar de bronze, e é muito lindo, que aí vai começar a descrever aqui, vamos lá, no 5. O altar de bronze que Bezaliel, filho de Uri, neto de Ur, fizeram, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo. O Senhor ali, o Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Oi. É seu irmão. No 6. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-te o que quiser e eu lhe darei. Igreja, é muito lindo. Por quê? O Senhor fala com ele: peça o que quiser. Lá manda chore de canta, né? Mas você sabe, eu vou abrir uma parênteses aqui. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que confirme a tua promessa a meu pai Davi, por me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu povo grande? Então ele sabia que Deus era com seu pai. Cadê a caneta, gente? Aleluia. E o que acontece? A gente estudamos que Davi, ele fala para Salomão que ele tem que estar com Deus, porque enquanto Deus estiver com ele, né? Enquanto ele estiver com Deus, Deus vai estar com ele. São várias passagens que falam isso, ok? Mas eu me lembrei de uma aqui que diz assim, e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, tá? Davi falando com o Senhor, né? Então, eu vou colocar aqui também, pra gente não esquecer, 29, versículo 19, que Davi pede, né, pra Salomão. Então, então, Davi, ele fala para Salomão, ele sempre tem cuidado de não rejeitar as coisas do Senhor. Isso está no 28, versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconhece o Deus de seu pai e sirva de todo o coração espontaneamente, pois, né, o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre, né? Então, igreja, isso é muito sério, tá? O que Salomão fala com o que Davi fala com Salomão, e é uma instrução, né? E que depois a gente vê que ele mesmo, né? Ele vai e ele entende que é o próprio Deus falando com ele, amém? E a gente prossegue, né? Por quê, igreja? Porque Salomão, ele precisava dessa sabedoria para o quê? Para fazer o templo, tá? Porque sem sabedoria ele não iria conseguir fazer. Porque era muita coisa, igreja. E foi um projeto dado por Deus, né? E Deus já levantar pessoas para ajudar ele. Vamos lá? No 11. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, aleluia, né? E você não pediu riqueza, nem bens, nem ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei, aleluia, antes de você teve, e nenhum outro depois de você terá, né? Então, Deus confirmando o reinado de Salomão, que ele será extremamente rico. Lamanda chore de canta, né? Então, a igreja é muito lindo, né? Então, é assim, porque Deus é quem escolhe, Deus é quem faz. Então, igreja, mostrando ali, né, que Deus confirma o reino de Salomão. Deus confirma, né? Confirma o reino de Salomão. Então, aí diz assim no texto: então Salomão voltou a Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Aí ele volta e ele reina, né? Labanda Shuri decanta. Então, a igreja, é tremendo o que Deus faz. Espera, não, senão ele já vou sair, ele já vai entrar. Espera. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros, 12.000 cavalos, os quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outros perto dele em Jerusalém, tá? Igreja, era muita coisa. Olha só,
O rei tornou tão comum a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numerosos quanto as figueiras, né? Então, era algo, a riqueza se tornou algo normal no reinado de Salomão, amém? E diz assim, os cavalos de Salomão eram importados do Egito, da Cilícia, onde os fornecedores do rei compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata, um cavalo por 1,8 kg, e os exportava para todos os reis dos hititas e dos amorreus. Então, ele tinha, vamos dizer assim, ele era um importador, ele, né, ele era um grande negociador, né? Mas a gente sabe que o que ele fazia, assim, era através da sabedoria que Deus deu. Porque a sabedoria dele era para muito além, né? Dele ser sábio, mas era para ele, para a construção do templo, era para ele direcionar o povo, era para ele fazer grandes coisas, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, amém? E eu creio que foi, né? Um determinado ponto, até ele entender, né? Que às vezes, quando a gente faz muitas alianças com quem não é para fazer, que Deus não quer, às vezes a gente erra, né? E é tremendo. E vamos continuar. E glória a Deus que a gente está começando hoje 1 Crônicas, amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma tarde abençoada. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Bom final de semana.